Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta Santa Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, celebrando também a memória de São Carlos Borromeu, grande bispo que marcou a história da Igreja, principalmente o Concílio de Trento. São Carlos nasceu em Arona, na Itália, no ano de 1538, numa família nobre, porém católica. Desde criança, São Carlos já se identificava com o sacerdócio. Ele celebrava a missa quando era criança, brincando, e isso aqui é um dos sinais da vocação sacerdotal na criança, né? Quando a criança fica lá em casa brincando, imitando o sacerdote, né? Se vocês perguntarem para os padres, a maioria deles celebravam missa quando eram crianças, né? Brincando. E tinha um horror muito grande aquilo que ele dizia que era feio, que era contra a vontade de Deus. Depois ele foi ordenado sacerdote e com 22 anos, praticamente 50 anos depois que surgiu a heresia do protestantismo, ele foi eleito pelo seu tio, que era o Papa naquele tempo, o Papa Pio IV, cardeal. E como cardeal, São Carlos Borromeu, ele participou, cuidou também do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi o concílio que mais falava sobre o sacerdote, sobre a vida religiosa dos padres, sobre a formação. Inclusive essa estrutura que hoje nós conhecemos, de seminário, de formação e tudo mais, foi criado justamente por São Carlos Borromeu no Concílio de Trento. E a partir daí houve vários e vários decretos que insistiam muito na santidade dos sacerdotes. Mas o interessante é que na Cúria ninguém precisava ler o decreto, porque antes daquilo ser escrito, São Carlos Borromeu já era um grande exemplo de padre, um grande exemplo de bispo. E a sua vida já foi servindo de exemplo para quem estava em volta. Depois o seu tio o nomeou como arcebispo de Milão, e lá em Milão ele foi um bom pastor, aquele que verdadeiramente deu a vida por suas ovelhas. Ele cuidou bastante do seu clero, escreveu, durante o concílio um livro apenas para os párocos, para eles saberem administrar as suas paróquias. Depois ele teve um cuidado muito grande com os pobres. Como ele vinha de uma família rica, ele usava daquilo que era herança para poder ajudar os pobres. Aconteceu que houve uma grande epidemia, uma grande doença. Cerca de 100 padres faleceram porque estavam cuidando daqueles doentes de uma forma mais próxima. E com São Carlos não foi diferente. Ele não faleceu, mas ele não mediu esforço para cuidar daqueles pobres. Chegou um ponto que ele não recebia mais nada da família. Ele simplesmente vendeu toda a mobília do palácio episcopal, inclusive a sua cama, para poder ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Foi um bispo que rezava muito, 8 horas por dia de oração, fazia muita penitência, dormia apenas 4 horas por noite, e certa vez ele estava celebrando a missa, tentaram matar. A bala atravessou a sua túnica, a sua batina, mas não atingiu o seu corpo. Para vocês verem, tamanha que era a resistência de muitas pessoas de se converterem e de fazerem a vontade de Deus. Depois, um frei capuchinho franciscano chegou para ele e disse: Dom Carlos, todo mundo está preocupado com a sua saúde. E ele simplesmente respondeu: uma vela para iluminar, ela precisa ser consumida. Ou seja, um sacerdote, um padre, para viver fielmente a sua vocação, ele precisa se entregar, assim como Cristo se entregou pela sua igreja na cruz. Não tem como eu ser padre, ficar parado, não me entregar, não atender às necessidades das pessoas. Isso vai contra a nossa vocação. Não querendo dizer que o sacerdócio é melhor ou é pior do que a vocação matrimonial, mas é um grande mistério.
porque todos vocês acordam cedo, sabem muito bem o que vão fazer, vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós, padre, não é diferente, acordamos com a nossa programação, mas nem sempre fazemos aquilo que programa, porque Deus, Ele sempre muda o nosso dia, Ele sempre muda as nossas atividades pastorais. E assim é a vida de um sacerdote, sempre se entregando para ser esse canal de graça, esse canal de misericórdia na vida das pessoas. Hoje nós que também celebramos essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, eu estava me recordando daquela fala de São João Maria Vianney, que também é um modelo de padre, que diz o seguinte: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando verdes um padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Como seria bom, né, se nós olhássemos para todos os nossos padres e vêssemos ali homens como o Padre Pio, São João Maria Vianney, como o próprio São Carlos Borromeu, esse verdadeiro amor do coração de Jesus. Mas se isso não está acontecendo, é porque todos nós precisamos rezar mais pelos nossos padres, precisamos fazer penitência, apesar da sua vocação, da sua posição que ele ocupa, também é um ser humano, e como ser humano, como um pecador, também erra, também peca, muitos e muitas vezes caem, e muitas vezes eles também precisam da nossa misericórdia, principalmente de vocês leigos. Há um ditado que diz: para o sacerdote estar em pé, é necessário que os nossos joelhos estejam dobrados. E o demônio, ele sempre ataca aqueles que estão na frente. Por que Nossa Senhora trata os padres como os filhos prediletos? Por quê? Porque eles são responsáveis por outros. Da mesma forma, Satanás quer fazer o contrário. Ele ataca primeiramente, principalmente os sacerdotes, porque ele sabe muito bem que um padre nunca vai para o inferno sozinho. Ele sempre leva milhares com ele. Assim como um padre também nunca entra no céu sozinho. Ele sempre leva milhares com ele. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a intercessão de São Carlos Borromeu sobre todo o clero, sobre os nossos sacerdotes, sobre aqueles padres que vocês conhecem, que vocês têm amizade, que vocês sabem que estão passando por crise, que a crise eclesial que nós temos na igreja é, de uma certa forma, uma crise no clero, que se os padres não estão bem, a igreja não vai caminhar bem, a paróquia não vai caminhar bem, a diocese não vai caminhar bem. Então nós temos que rezar para que eles vivam plenamente como Cristo, para que eles se consumam em amor a Deus e ao próximo, como a vela que está acesa diante de nós neste altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.